gente! Oi, galerinha! Aula 3 começando. Uhul! Quem diria? Bom, vamos voltar a fazer nesse formato, porque é o formato mais fácil pra gente, por enquanto. É, bem fluido também. E assim, se vocês gostaram, vocês comentem. Se não gostaram, vocês falam com a gente também, que a gente melhora, tenta melhorar, né? Pelo E se não menos. assistiram, aí não É, sei, não tem nem o que falar, né? Que vocês não vão estar aqui pra ver. é. Mas assim, essa é a nossa aula, sei lá, 3 sobre projeto de texto, né? Mais uma aula base, que é como elaborar o seu texto, basicamente. Como elaborar o guia do seu texto. O projeto de texto basicamente é isso, é o guia, as instruções do seu texto, né? Que você vai fazer antes de mesmo escrever. Exatamente, ela já disse tudo. Basicamente, você vai usar esse guia, esse seu projeto de texto, pra não se perder. Você vai usar ele pra dizer, você vai colocar as coisas direitinho, em cada tópicozinho, do seu jeito, de um jeito simples, do jeito Exato. tranquilo. Quando você pega a proposta de redação do Enem, na hora da prova mesmo, é muita informação na sua cabeça. Então, às Exatamente. vezes, você fica muito perdido. Eu ficava muito assim antes de conhecer o que era projeto de texto, saber realmente como fazer. Então, é muito legal você começar a fazer essas coisas, que você organiza a ideia na sua mente, passa para o papel, e aí você sabe realmente o que vai em cada parágrafo, o que vai em cada tópico. Uhum. É importante que você, sempre quando você pega o tema redação, você pegue, olha, eu pensei isso e nisso aqui. Vou anotar essas ideias e vou ver qual a ideia, quais ideias se adaptam melhor, quais ideias você sabe desenvolver melhor e qual você acha que vai caber melhor no seu texto. Então, o projeto de texto serve justamente para isso. Você vai pegar aquilo que você pensa, vai colocar no papel e vai selecionar o que melhor atribui ao que você pensa, ao que você tem ideia em relação ao tema que foi proposto, se Isso. tem relação com esse tema que foi proposto, muito importante isso. Então, lembre-se sempre que o projeto de texto é outra fórmula de você evitar tangenciar o texto. Exatamente. É uma forma de organização. E apesar de ser uma coisa que para facilitar a nossa escrita, é uma coisa que o corretor também olha muito. Na avaliação, no olhador do Enem, no manual de avaliação do Enem, ele fala sobre projeto de texto. Uhum, Então, meio que assim, quando você tem um texto bem escrito, que realmente tem um projeto de texto bem claro, o leitor, na hora de ler, ele percebe que você fez aquilo, ele percebe que você organizou suas ideias, percebe que você conectou. Ah, meu Deus, aquilo ali ela não jogou por jogar, ela realmente quis colocar aquilo, ela realmente vai voltar com isso ao longo do texto. Então, assim, um bom projeto de texto é um bom projeto de texto claro, que sempre vai ficar evidente tanto para você na hora de escrever, quanto para o leitor na hora de ler. perfeitamente. E agora a gente vai falar como montar, né? Assim, essa analogia que eu fiz para esclarecer melhor o que é o projeto de texto, essa é uma imagenzinha de um fantoche, né? Quase todo mundo já viu um fantoche na vida. Uhum, E assim, o projeto de texto ele vai ser o suporte, essa partezinha de cima, que faz movimentar o fantoche. Ou seja, o seu projeto de texto ele vai movimentar o seu texto. Ele vai conectar cada uma das partes e vai fazer com que elas se interliguem. isso aí. E, tipo, quando a gente faz o projeto de texto, a gente já deixa ter uma ideia de como essa redação vai ser feita. Você já tem uma ideia de, tipo, olha, a minha redação vai ter isso aqui no texto de introdução, isso aqui no desenvolvimento, isso aqui na conclusão. Então, quando você vai montar o projeto de texto, é basicamente como se fosse montar um corpo mesmo. Tá encaixando peça por peça, formando um quebra-cabeça. Exato. E fazendo conexões, sabe? Tipo, se você colocou alguma coisa na introdução, não quer dizer que ela não vai estar jogada no desenvolvimento também. De qualquer maneira vai estar, porque vai ter as teses, vai ter o Isso aí. tema. Mas assim, uma contextualização mesmo, um filme, uma série que você citou, ou uma contextualização histórica e tudo mais, você vai retomando isso com sinônimos, vai retomando isso com as ideias, e aí você percebe que todo o seu texto está interligado, tá tudo bonitinho. A gente chama isso, na verdade, de redação circular. É Uhum. quando esse seu texto está todo redondinho. Ele vai conectando na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então quer dizer que tipo, você pode fazer de várias maneiras. Você lê do começo para o fim, do fim para o começo, sempre assim vai estar conectado. Isso aí. E é isso. A gente vai ensinar como a gente faz, né? Pra vocês se aprenderem a adaptar e fazer do jeito que vocês querem Isso fazer baseado aí. na realidade de vocês, no jeito de escrita de vocês, porque a gente Exato. não quer moldar como vocês escrevem, a gente quer passar para vocês como o Enem avalia a redação e ajudar vocês a fazer a redação melhor possível dentro dessa Exato. avaliação do Enem. Esse é só um auxílio para facilitar. Exatamente. E aqui a gente começa com a introdução. Basicamente, a gente tem aquele mesmo esquema de introdução que a gente deu na aula passada. A gente tem na introdução a contextualização, a retomada do tema e as teses. Aqui, geralmente no nosso projeto de texto, a gente monta aqui
a nossa introdução, vai ter a contextualização específica sobre o tema. Tem que ser sobre o tema porque você vai retomar ele logo em seguida. Então, é importante que quando você for pensar em introdução, ela tenha relação direta, tenha uma relação muito próxima, quase intangente, entendeu? Quando você tem que colocar uma contextualização, ela tem que ser bem ligada. Não pode ser nada diferente, pode ser nada que fuja um pouquinho, porque você já perde um pouquinho a noção de como vai retomar. Então, quando você vai contextualizar, você vai usar aquele filme, aquela série, como que a gente colocou também no, slide, no material passado, na aula passada, e a partir daí você vai fazer retomada. Depois de você fazer retomada, você vai fazer suas teses. E aí, como você vai fazer essas teses? Normalmente, a gente conecta as teses diretamente ao desenvolvimento. No desenvolvimento 1, a gente vai ter tese 1. Desenvolvimento 2, a gente vai ter tese 2. Então, é normal, a gente vai mostrar no final do slide também, que a gente coloque a tese jogada lá no desenvolvimento. Por quê? Quando a gente for fazer o desenvolvimento, a gente vai desenvolver essa tese, a gente vai aplicar, a gente vai articular ela melhor, a gente vai explicar essa tese, você vai ver como... a tese basicamente é um resumo do seu desenvolvimento. Então, quando você for colocar na sua introdução, basicamente você está resumindo o seu desenvolvimento com uma frase pequena, algumas poucas palavras, que vai deixar claro para o seu leitor como funcionará seu texto. Exatamente. Não tenho nem o que acrescentar aqui. Na verdade, a contextualização, no meu caso, pelo menos, quando eu faço um projeto de texto, é a minha base de projeto. Então, tipo, é a contextualização que eu vou repetir, retomar no desenvolvimento. É a contextualização que eu vou retomar no final, para dizer que isso, se for tipo uma redação que eu coloque, não sei, nazismo, uma coisa bem drástica, de uma tragédia, assim, histórica. Eu vou dizer, então, para isso não acontecer novamente, uma coisa assim, eu coloco isso na conclusão. Tipo, eu vou elaborar uma proposta de intervenção e no final eu digo, logo, para isso não acontecer novamente e tal, eu menciono de novo o que eu coloquei na introdução e eu coloco, isso vai acontecer, pronto. Isso é uma retomada. Isso é uma conexão. Quer dizer que, tipo assim, tudo que eu escrevi ao longo do texto, toda a minha argumentação, foi para que isso realmente não acontecesse mais. Exatamente. Então é aquela redação circular que ela falou agora há pouco. Tudo que está dentro do texto dela vai ser com sentido, não só naquela parte específica que ela colocou, mas sim no texto inteiro. Então, quando a gente tem, por exemplo, como a gente vai projetar esse texto? A gente vai pensar, eu posso usar o nazismo, por exemplo, nesse texto. Posso fazer ligação com o nazismo aqui. Então, como é que você vai fazer? Você escreve lá no papelzinho, olha, introdução, nazismo. Como vai funcionar esse nazismo? Como ele vai entrar no seu texto, no caso. Ele vai escrever desse jeito, desse jeito, desse jeito. Acabou. Simples. Como é que você vai abordar ele no texto? Você vai deixar logo no papel elaboradinho, explicadinho para você mesmo, claro. Você não precisa fazer uma coisa muito elaborada, você não tem que mostrar pro corretor que você fez um projeto de texto, assim, na redação, não. Se você faz no seu papel, no seu rascunho, numa folha em branco que tem na parte de trás do texto, da prova de Enem, Na no própria caso. folha de tema mesmo. E isso, a gente tem na folha do Enem, na folha de questões, um monte de espaço em branco, principalmente a parte final. Exato. Então, você pode aproveitar esse espaço para encher de coisa, encher de contextualização, encher de ideias, fazer o projeto de texto lá mesmo e tudo mais. Então, aproveitem todo o espaço em branco da prova do Enem. Exato. Se vocês estiverem realmente confusos em relação ao tema, essa é a hora de você realmente se organizar e ter um norte, um guia. Escreva, jogue ideias, jogue contextualização, tudo que você pensar, bote no papel. Porque botando no papel, você vai ver que você vai saber aplicar, você vai olhar para aquilo e vai ficar, olha, isso aqui porque eu tive essa ideia, não vai dar certo. Correlacionável, é o que mais se aplica naquilo e colocar. Exatamente. E aí daí a gente já passa para os desenvolvimentos. A gente tem o seguinte, no desenvolvimento a gente também vai ter contextualização, só que de uma certa maneira assim. Você não precisa pegar a contextualização que faça total relevância com o tema. Por que é importante explicar isso? Porque tem vezes que a gente quer falar sobre uma causa, uma consequência do tema, só que não encontra uma contextualização que não faz totalmente uma ligação com o tema como está exatamente escrito lá. Tem temas também que são muito específicos, então exigem que você tenha um conhecimento muito grande que você às vezes não tem, tudo bem. Exatamente. Por isso exemplo, que tem a contextualização coringa, né? Que ela serve para vários temas. Exatamente. Então, por exemplo, no tema dos surdos, no ano passado, no retrasado, no caso,
Alguém sabe algum filme, alguma série, algum livro especificamente sobre Provavelmente surdos? tem gente que sabe, Tem gente que sabe, mas mas nem grande todo maioria, mundo. exatamente. Por exemplo, eu mesmo nunca ouvi falar. Desculpa, gente, mas realmente eu nunca ouvi falar algum livro, assim, um filme. Eu nunca li, na Nem verdade. tipo assim, um pesquisador, um teórico, uma coisa assim que É, fale exclusivamente disso. É muito complicado, assim. Quando é um tema específico, é muito complicado você saber algo específico daquele tema também. É por isso que tema uhum, específico também é tão difícil, né? uhum, Então, assim, se você saber pelo menos umas contextualizações coringas que servem pra, não sei, uns 3 temas, já vai salvar você. exatamente, perfeito. Porque é o seguinte, aqui a gente quer uma contextualização que faça sentido na tese. Se você pegar a tese um, vai colocar, por exemplo, a causa do problema. Então, um filme que eu assisti ontem tem a ver com a causa desse problema. Aquele pensador que disse aquela coisa, Deus tem uma coisa disse sobre isso aqui. Então, você pode pensar na sua contextualização a respeito disso. E o porquê a argumentação também tem que estar no seu projeto de texto. Por quê? No momento que você bota a sua tese, você tem que explicar o que é a sua tese. E aí, conforme você escrevendo, vai chegar um momento que você vai ter que argumentar, colocar o seu ponto de vista. E o que é o seu ponto de vista? Você vai falar o que você pensa a respeito da tese e o porquê que essa tese tem relação com o tema. Você vai explicar o porquê que você pensa aquilo sobre o tema. É exatamente isso que você tem que ver com a sua argumentação. É isso que você tem que explicar para o leitor. É o seu ponto de vista, é a sua ideia, o seu pensamento. Tem várias formas de explicar esse pensamento. Tem como você explicar os motivos que levaram a isso, as Uhum, consequências que levaram aquilo. Tem várias formas de você argumentar. Então você sempre tem que ver e testar como é o seu estilo de argumentação. Você vai mais por explicação das causas, das origens, você vai mais pelas consequências. De qualquer forma, tem que ter muita relação com o tema. Então, assim, sempre se for colocar, não sei, negligência estatal, ou sei lá, negligência da escola, você tem que ver por que isso está afetando a vítima, se tiver uma vítima daquele problema. Por que isso está realmente afetando para aquele problema acontecer? Então, sempre tem que ter relação com o tema. exatamente, perfeitamente. A mesma coisa funciona no desenvolvimento 2. Cada um desses desenvolvimentos vai ter relação com a sua tese. E o interessante disso é que, para o desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, a gente tem uma relação extra-parágrafo. A gente tem que conectar um com o outro. Por quê? Porque a gente dá fluidez para o texto. A gente Exato. demonstra que o seu texto é fluido, que o seu texto sai rolando tranquilamente, que dá para continuar ele sem pausar e ficar raciocinando por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Não. Dá para você tornar o seu texto fácil de entender, fácil de ler, e isso facilita muito também para o leitor, para sua argumentação, facilita para a conexão do texto, para entender suas ideias e tudo mais. Então, quando você for passar do desenvolvimento um para o desenvolvimento 2, é importante lembrar que tem que usar um conectivo correto. Então, eu coloquei no desenvolvimento um a causa. Vou colocar no desenvolvimento 2 a consequência. Então você começa por conseguinte, por causa disso, devido a isso. Isso já é um conectivo que você mostra que, tipo, ele vai começar com a consequência desse problema que ela falou primeiro. Então, ok, já sei por onde ele vai. Você já mostra que tem a sua ideia, já mostra que você vai fazer uma articulação direta com o que você acabou de falar, e isso já dá uma base para a argumentação. Isso dá uma base para o leitor entender e ver, olha, sacada genial que ele fez aqui, viu? Muito bom. E, por exemplo, outros exemplos também. Eu dei uma ideia que isso aqui acontece, porém, funciona desse jeito, de tal outro jeito e tudo mais. Então, por exemplo, no Brasil, o aborto é crime, o aborto é criminalizado. Aí isso vem no desenvolvimento. Porém, o aborto continua sendo praticado mesmo sendo proibido. É a relação clara de conectivo. Todo conectivo demonstra um sentido. Não vai simplesmente ligar o seu texto, ele vai dar um sentido, ele vai mostrar um sentido também. Então é importante saber usar o conectivo correto. Isso é muito, muito importante porque pode reduzir sua nota drasticamente na competência 4 e na 3. A competência 3 e a 4 estão interligadas. A 2, a 3 e a 4 são as principais do seu texto. Então, nunca deixe de usar o conectivo. E nunca deixe de contextualizar. Assim como também nunca deixe de argumentar, claro, porque o texto é dissertativo e argumentativo. Mas entenda essa relação entre as três competências intermediárias no meio. São as principais.
Eu só vou dar um adendo por causa que quando você faz essa conexão entre as teses, entre D1 e D2, você sempre ter cuidado para não. Ó, óbvio que tem que ter conexão. Tese 1, tese 2 tem que relacionar ao tema e tudo mais. Mas tem também que ser problemas diferentes, teses Isso, diferentes. Você exatamente. não pode repetir a mesma ideia nos dois desenvolvimentos. Uhum. Já aconteceu comigo e é horrível, gente, É. sério. É experiência Você se própria. empolga, faz aquele texto Ou às vezes nem bonito. tanto. Ao contrário, você não sabe muito o que escrever e fica batendo martelo naquela problemática porque Verdade, não quer verdade. fugir do tema e acaba repetindo a ideia. É isso aí. Porque foi o meu caso no Enem dos dados, se não me engano, Manipulação do comportamento do- do usuário, do Isso, dado da esse Enem internet. me complicou pra caramba. E complicou muita gente, na verdade, né? Uhum. E eu fiquei com tanto medo de fugir do tema que eu fiquei com aquela ideia na cabeça pra não fugir Fixa. e eu repeti basicamente a mesma ideia com palavras diferentes no D1 e D2. Pois é. Teve conexão? Teve, porque realmente tava falando do tema. Mas a ideia ficou muito semelhante, ficou muito a mesma. Então, assim, sempre ter cuidado para diferenciar bem as suas teses, para fazer que realmente você tá abordando o problema de forma diferente nos dois parágrafos. Óbvio que tem conexão, mas que tem, sei lá, dois lados. Então tem que ser abordado direitinho, mas tem que ter a diferença também, clara, entre eles. Uhum. E tipo, quando a gente fala, a redação tem que ser redondinha. Tem que ser redondinha, mas também tem que ser muito pequena. Tem que ser uma bola de basquete, não uma bola de gude. Entendeu? Não entendi nada. Tipo, quando você faz a redação muito fechadinha, muito, você se concentra numa ideia só e esquece de, tipo, há muitas outras abordagens, há muitas outras ideias a respeito desse tema. Você se concentra no só e acaba andando em círculo. Você fica fechado na sua bolha, só um negócio pequenininho ali e não consegue articular mais do que aquilo. Isso é redação bola de gude. Quando você começa a abranger suas ideias, começa a colocar teses com problemáticas diferentes, você começa a explorar esse tema, explorar sua argumentação, explorar suas ideias, aí você mostra uma redação ótima, uma redação tranquila, uma redação que você mostra a capacidade de entendimento e a capacidade de seu conhecimento a respeito do tema e do mundo. Eu E acho que tem quando. que ter um equilíbrio, na verdade, né? Você tem que ser amplo nas ideias, mas deve ter um limite também pra não ficar Sim, falando sim. sobre tudo. Porque sempre tem que ser redondinha. É, exatamente. Porque assim, você também não pode ficar. Tem problemas tipo educação no Brasil, violência urbana mesmo, tem muitas vertentes, tem muitas Totalmente. problemáticas. Você não tem como falar de tudo. Nem como abrir a sua redação pra falar de tudo, porque senão você vai faltar espaço. Nem Você que não são vai 30 conseguir linhas. explicar. Vai ter a coisa lá, mas a gente vai dizer, tipo, eu não falo disso no texto, cadê? E aí você vai ter colocado um problema que nem pode solucionar, nem pode argumentar no seu texto. Exatamente. Quando a gente fala, vamos explorar as ideias, são as ideias que você tem das teses. A gente tem que, tipo, ok, vamos ter várias ideias, vamos ter inúmeras ideias, vamos explorar elas, mas elas têm que fazer sentido, estar dentro das suas teses, porque são as teses que vão guiar o seu texto, são as teses que vão limitar a sua argumentação, vão, assim como elas vão ser base, elas também vão limitar. Ela não vai deixar que você fuja daquilo, mas também vai dar uma ideia de como você vai seguir sua argumentação. Então é Exatamente. importante você ter essa noção. Ter noção de que a tese, ela vai servir justamente para você ter uma âncora do seu texto. Ela vai te fixar lá, vai ter sua base, não vai deixar você escapar, mas também não vai deixar você solto à toa para se perder no mar adentro. Então é importante lembrar disso. Já quando a gente vem para a parte da conclusão, essa também é uma parte muito importante, porque ela sozinha, o parágrafo sozinho, acaba dando 200 pontos para você se você fizer tudo certinho. Então, quando a gente fala da conclusão, a gente tem que ter noção do seguinte: a gente coloca uma problemática, a gente tem que resolver. A gente não pode deixar ela aberta e deixar o texto acabar por Exato. E isso quando mesmo. você faz seu projeto de texto, né, que é o que a gente tá falando aqui, Isso. quando você vai fazer o projeto de texto, você já pode dar um indício de como você vai resolver aquilo. Uhum. Por causa que, assim, eu mesma, eu tenho essa coisa de antes de escrever meu texto, às vezes eu faço logo a conclusão. Porque eu já sei como aquilo vai ser resolvido, eu já sei como eu vou abordar aquilo no texto. Óbvio, teve muita prática pra conseguir fazer isso, porque senão você também não pode falar uma coisa nada a ver com o que você vai argumentar. Uhum. Mas assim, eu já faço isso pra adiantar pra mim e pra não perder muito tempo. Eu já começo a solucionar os meus problemas no meu projeto de texto mesmo, porque assim na hora de escrever o texto eu já vou ter minha conclusão pronta. Isso facilita pra mim. Então, assim, você sempre vai ter em mente no seu projeto de texto, quando você for falar sobre o tópico da conclusão, que você tem que concluir. Ai, meu Deus. Tem que
Tem que concluir, tem que Solucionar. solucionar, tem que resolver. Solucionar, essa é a palavra. Solucionar todas as teses, as problemáticas que você colocou ali. Você não pode deixar uma faltando. Se você problematizou aquilo, você tem que solucionar. Exatamente. Então, quando a gente chega, Tezinho, eu falei que acontece isso aqui. Como a gente vai fazer para isso parar de acontecer? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. A gente tem que resolver essa problemática de forma integral, de forma completa. A gente também não pode ser utópico, achar que as coisas vão acabar simplesmente fazendo isso aqui e acabou. Não. A gente tem que ter ideia de que o mundo real é o mundo real. Nada é perfeito e também nada é uma distopia. A gente tem que ter noção de que a gente tem que ter noções de dá para resolver, nada é impossível, mas também não é uma coisa simplesmente oh meu Deus, o paraíso. Não. Então quando É a gente... aquela coisa da solução, né? De longo prazo, curto prazo e tudo Isso. mais. Tem coisas que vão durar muitos anos pra resolver, Uhum. realmente. Que você não. Que é quase utópico, na verdade. É. Então, assim, são coisas que você vai. Tem como resolver? Tem. Tem. Mas, assim, tem coisas que realmente vão demorar anos e anos e anos. Uhum. Porém, sempre tomar cuidado com qual verbo você vai usar, pra não ficar aquela coisa de incerteza se vai resolver ou não. Isso. A conclusão em si é uma forma de você mostrar que, tipo, além de saber resolver a problemática, você tem que saber articular ela e trabalhar também a ação verbal. O gênero verbal, desculpa, não. A desinência verbal, a concordância verbal, para você mostrar que a sua ideia, o tempo da sua ideia, obviamente, como sua ideia vai ser feita e tudo mais, enfim. O, o jeito que você usar os verbos dentro desse parágrafo diz muita coisa. Não só os verbos, mas também como você vai articular. Os conectivos dentro da conclusão dizem muita coisa. Então, quando a gente vai colocar na conclusão, tem que ter ação, agente, meio e finalidade. Sempre. Para configurar no mínimo 160, tem que ter esses 4 agentes. E aí a gente faz o seguinte, quando a gente tem nosso projeto de texto, quando a gente já tem a nossa tese, a gente tem a argumentação pronta, a que a gente faz? A gente, só com a nossa tese, a gente já coloca o seguinte, olha, a nossa tese faz isso acontecer. Então, o que eu posso fazer para essa tese não acontecer mais, para ela parar de acontecer, para ela diminuir? Eu vou criar uma ação para aquilo parar, para aquilo deixar de acontecer. Ou para aquilo acontecer, dependendo de como seja sua tese, o seu tema. Então, a ação. O que você vai colocar? Você vai colocar que isso aqui vai resolver o problema. Agora, quem vai resolver esse problema? Quem vai chegar e para pegar essa ação e fazer ela? Aí você vai colocar o quem? O seu agente. Como isso vai ser feito? Como isso vai ser feito? O meio que isso vai ser feito? De que jeito isso vai ser feito? De que jeito essa ação vai ser pega por essa pessoa e vai ser solucionada a tese? E, por último, por que será feito? Por que eu tenho que fazer isso? Por que, se eu fizer isso, a tese vai ser resolvida, o problema da tese vai ser resolvido? Tudo isso a gente tem que colocar na conclusão. E quando a gente faz um projeto de texto anteriormente, já com a conclusão, a gente já se ajuda a como isso vai se encaixar no último parágrafo. Porque é um parágrafo muito importante. Além de você finalizar o seu texto, pode te custar 200 pontos. Então, se você souber fazer direitinho, é 200 pontos garantidos. Isso já é tanto, Isso é tanto. muita coisa, vamos por mim, é muita coisa mesmo. E, bom, praticamente é isso. Lembrando que cada proposta, cada problema que você citar tem que ser resolvido. Sempre. Agora é o seguinte, você pode resolver os dois problemas, se for o caso de redação, numa intervenção só. A questão é que você tem que saber resolver os dois problemas de uma vez só. Você tem que colocar uma intervenção e deixar bem claro que essa intervenção pode resolver os dois problemas. Como você pode mostrar isso? Você vai mostrar isso na finalidade. Você vai mostrar que a finalidade disso é resolver os dois problemas. Mas, além disso, a ação é muito importante, porque é na ação também que você vai dar uma ideia de como isso vai chegar lá, entendeu? Então, praticamente, acabei de dar uma aulinha de conclusão básica aqui, mas colocando esse projeto de texto... Detalhamento também é importante, né? Exatamente. Planejando seu texto assim, você vai saber exatamente quando chegar no parágrafo final e só vai colocar. Esse projeto de texto que a gente faz é basicamente uma formulazinha para você se guiar pelo seu texto. Você vai colocar as suas ideias, você vai colocar
é o que você pensar sobre o texto e vai articulando, você vai colocando, não sei se você vai escrever no papel do jeito que você vai argumentar, do jeito que você vai defender sua ideia, do jeito que você vai desenvolver o seu tema. Então, o projeto de texto que a gente tem aqui, que a gente vai mostrar agora, é basicamente o que é o texto que a gente botou no PDF que enviamos para vocês agora há pouco. Exato. Basicamente, a gente tem aquela redação enorme lá, feita pela Lídia, que tá aqui comigo. E, bom, naquela redação enorme a gente tem aqui, ó, pouquinhas frases, pouquinhas coisas. Olha o que é que a gente tem. Na introdução, o que é que a gente colocou? A gente colocou uma contextualização. A gente colocou o Estudo Errado, a música Estudo Errado, do Gabriel Pensador. E, em específico, ela pegou essa frase, esse trecho da canção e colocou na intervenção, na introdução. Ela colocou na contextualização da introdução. E já jogou ela junto com a ideia dela, junto com o posicionamento dela e a retomada do tema. Tá aí, ok. Ah, mas se você disse que a introdução tem que ter a tese. Cadê a tese de cada aí? Aí a gente vê no D1 e D2. Essa setinha aqui que a gente colocou no D1 e D2, a gente tem que... A primeira é D1. Negligência estatal. Se você pegar o texto lá do PDF, é importante que você esteja com o PDF para acompanhar esse slide também, você vai ver que a tese dela, a primeira tese dela é negligência estatal. Quando ela pega a negligência estatal como uma tese, ela vai desenvolver isso no desenvolvimento 1. E aí, como é que ela faz no desenvolvimento 1? Ela colocou o artigo da Constituição como a contextualização dela. E esse artigo especificamente diz sobre a educação como dever do Estado. E nisso, ela vai trabalhar o desenvolvimento dela. Quer não falar a respeito? Eu tô só escutando, tô prestando atenção no aluno aqui. Ela é aluna, a minha aluna agora, gente. Nem foi ela que tirou meu curso de redação. Mas enfim. Foi não? Foi quanto? 900 e pouco. 900 e pouco. Nota bestinha, gente. Pessoa humilde, né? Uma coisa pouca. Continua aí, vai. Coisa pouca. Enfim, e aí, olha só. Ela, colocando a contextualização dela, ela já botou ali do lado a setinha pra baixo. Não acontece na prática. Ela não, viu, minha gente? Essa letra é dele. Quem fez esse projeto de texto não fui eu. Foi ele pra explicar pra vocês. Eu só peguei a... É porque o meu, ele é um pouco mais diferente disso. É, eu faço mais detalhado. Eu peguei o projeto de texto dela e resumi, deixei um pouquinho mais... como se eu estivesse fazendo na pressa. Por isso que eu não tô falando muito. É porque é o jeito dele de fazer. Desculpa aí, tá, gente? Enfim. Mas, enfim, esse é um jeito que eu faria. É um jeito mais resumido, claro, do que o dela, no caso. Mas tem jeito mais resumido ainda do que isso. Isso aqui que eu já fiz foi só pra articular melhor para o que vocês vão ver no texto do PDF. Porque eu costumo resumir ainda mais, porque já fica na minha cabeça e se eu fosse explicar, aí acabaria durando, sei lá, 20, 30 minutos só pra explicar. Enfim, no papel que já tem escrito. Não acontece na prática. O quê? A contextualização que ela colocou. Então, a partir daí a gente vai ter uma relação de discordância do texto. A gente vai ter a discordância da contextualização. E ela vai desenvolver isso no desenvolvimento 1, para fazer referência à negligência estatal. Então, ok. Continua seguindo. No desenvolvimento 2, a gente tem de novo a tese dela, o padrão educativo excludente. Então, essa tese vai estar lá na introdução, vai estar lá na última linha de introdução. Mas ela vai desenvolver no desenvolvimento 1 e 2. No caso dessa, no desenvolvimento 2. E aí, nisso, ela já faz a ligação com Paulo Freire. Quando ela pega Paulo Freire e fala que Paulo Freire, ele diz que a educação tem que ser formadora de consciência, ela tem que formar criticidade no aluno. Então, quando ela chega no desenvolvimento e fala que o método de ensino é decoreba, que é só decorar, sentar e aprender, ela faz também a mesma coisa do primeiro desenvolvimento. Ela faz uma negação, ela faz uma questão de oposição. E aí ela vai trabalhar em cima disso de novo. Quando ela diz que o método decoreba exclui. Por que exclui? Porque as pessoas com dificuldades de aprender, de seguir esse método decoreba, são excluídas. As pessoas que têm dificuldade, elas são negligenciadas. Na realidade, a minha base não foi mais essa parte da decoreba. Foi na parte de jaula. Por causa que o Gabriel Pensador, nessa parte, quando ele disse que vamos fugir dessa jaula, ele fala muito dessa coisa de prender o aluno, de fazer você realmente prender, ser aquela coisa de obrigação, de realmente você estar preso naquele lugar. Tanto é que no meu segundo desenvolvimento, se você tiver com PDF, eu faço uma ligação com cárcere educativo, uma relação com prisão. Por causa que a jaula tem a ver com isso, com prisão. Então essa foi a minha base para o projeto de texto.
Eu coloquei método decoreba aqui mais para fazer relação a essa pessoa com dificuldade. Só que, como a própria escritora da redação tá aqui para explicar, o jeito que ela fez isso foi realmente muito melhor. Diga-se de passagem. Eu não tenho nem lugar de fala para falar. Mas, enfim, continuando, é como ela falou. A escola, ela aprende o aluno nesse jeito, né, Lídia? E aí, a pessoa que não fica nesse jeito, que ela não se adapta desse jeito, o que acontece com ela? Excluída, é negligenciada. E aí volta aquilo que a gente falou no desenvolvimento 1. Os alunos param de frequentar a escola. Aí isso aí a gente dá ênfase no tema da evasão escolar. Isso aqui a gente dá ênfase no que a gente quer trabalhar, na nossa argumentação. A gente acaba fazendo aquela redação circular que a gente falou. A gente trabalha ideias diferentes, a gente trabalha aqui no desenvolvimento 1, ela fala do como o governo, a estrutura da escola, como ela é ruim, como ela como muitos estudantes não têm necessariamente um bom acesso, não tem um bom sistema dentro da escola, que muitas vezes muitos estudantes não conseguem nem chegar na escola direito. E no desenvolvimento 2 ela fala do método de educação. São duas problemáticas diferentes que, no final das contas, acabam se conectando no mesmo ponto. Os alunos param de frequentar a escola, gerando assim a ênfase na evasão escolar. Então, isso é aquela redação redondinha que a gente falou. Essa é aquela redação que está tudo conectada dentro. Quando ela falou aqui que ela falou da jaula no desenvolvimento 2, ela fez uma redação. Eita, camisa. Uma relação direta com a introdução. Olha aí de novo a conexão. Tá vendo? É importante ver isso. Aqui no cantinho a gente também tem dizendo aqui, ó, do D1 para o D2, a gente tem um conectivo. Ela usou além disso. No caso, na redação está o ademais, se não me engano. Eu botei o adendo disso aqui para a gente ter a noção de qual é o tipo de conectivo que ela vai usar de adição do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2. Dizendo que o desenvolvimento 2 é uma continuação, não é necessariamente a continuação, mas tipo... É uma adição de mais uma ideia. Isso, exatamente. Eu estou adicionando outra ideia. Estou alternando, na verdade, outra ideia. É isso. E na intervenção dela, ela fez apenas uma intervenção, ela usou apenas uma proposta para resolver já as duas. Ela falou da reestruturação do modelo de educação e também, usando a LDB, que é a Lei de Diretrizes... Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Isso aí, muito bem. Enfim, a redação é dela, eu não posso nem falar nada porque a redação é dela, gente. Então, ela tem mais propriedade para falar do que eu, na verdade. Eu usei a LDB porque a LDB pode ser alterada. Dependendo, é claro, do Ministério da Educação e tudo mais, não é só assim, alteração do nada. Do jeito que tá agora, acho difícil. Mas ela pode ser alterada. No caso, como eu falei, do modelo de educação excludente e tudo mais, eu quero mudar esse modelo. Eu quero que ele não seja tão excludente. Eu quero que ele seja mais inclusivo, na verdade. Isso aí. Então, assim, para alterar esse modelo, eu usei a LDB. Lembrando que, tipo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi criada, se não me engano, no governo Lula, no governo Lula, no caso. E ela tem como meta cada 10 anos. Então, a lei vai mudar para necessariamente cumprir essas metas. E as metas principais são melhorar a educação, diminuir o analfabetismo no Brasil. Que, no caso, é uma consequência, na verdade, né, da evasão. Porque quando você evade a escola, no caso, quando o aluno sai da escola, abandona, acaba se dando, assim, em graus mais extremos, pode virar um analfabeto. Muitas pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, e aí não tem tanto acesso ao mercado de trabalho e tudo mais, que na verdade já é as consequências, já é outro tipo de argumentação que você pode ser feito com esse tema. Isso, e tem gente, inclusive, que, tipo, a pessoa sabe ler, a pessoa sabe escrever, ela não é analfabeta. Ok, ela largou o estudo cedo, ok. Ela pode não ser analfabeta, mas ela pode ser uma analfabeta funcional. E isso é tão grave quanto, porque quando você é analfabeto funcional, você tem acesso à informação, você sabe ler a informação, mas muitas vezes você não sabe interpretar essa informação de acordo com a sua realidade, de acordo com o problema acontecendo. Que no caso é aquela ignorância que o Freire tanto não quer que aconteça. Isso mesmo. Olha aí a interligação que a gente tá falando. Olha aí, a evasão escolar. O Paulo escolar, Freire fala exatamente para isso, que ela quer um modelo de educação que você estimule essa criticidade, que ele estimule essa interpretação do aluno para saber o que é a sua realidade, o que você tá vivendo ali. Para você saber votar bem. Tem muito a ver com cidadania, na verdade, isso. Minha gente. E tem gente por aí que fala que Paulo Freire
é comunista, Paulo Freire é isso, Paulo Freire é aquilo. Fala mal mesmo. Muitas vezes você pode pegar isso e falar, quando o Paulo Freire fala, pedagogia do oprimido, olha aí o marxismo. Ok, que ele é marxista, isso é fato, isso eu realmente não posso negar. É. Mas a questão é que, tipo, quando ele fala da pedagogia do oprimido, quando ele fala. Dentro desse livro, ele fala a necessidade que o cidadão tem de pensar. Que ele tem de ser crítico, ele tem de interpretar o texto e pensar sozinho, ter as suas ideias a respeito daquilo. Isso é importante. Eu tô dando aula de Freire no meio da aula de projeto de Eu tô texto. achando que a gente tá falando demais, É minha verdade. gente. Desculpa. Deixa quieto. Enfim, só para concluir o pensamento, isso é importante para você não ficar alheio às ideias de outras pessoas. Então, faz muita noção. É muito importante você ter noção de como cada contextualização vai funcionar. E quando você tem, por exemplo, no tema da evasão escolar que foi tratado aqui agora, você tem que ter noção de que, tipo, tem as problemáticas, tem as suas causas, tem as suas consequências. Então, dentro do texto que você for trabalhar, dentro de como você vai escrever, você tem que articular cada um direitinho. Dessa forma que a gente fez aqui, da introdução para o desenvolvimento, para a conclusão. Não precisa ser organizado desse jeito como a gente colocou aqui, não precisa ser muito elaborado, e pode ser resumido simplesmente. É aquele projeto que você precisa para você mesmo entender. Você não precisa sair mostrando para todo mundo como você fez. Você só precisa colocar aquela ideia que você possa se guiar. É aquela base, é aquela ancorazinha que você vai começar a crescer, começar a desenvolver a sua ideia. Então, para concluir o pensamento, é basicamente isso. O projeto de texto ele vai ajudar você a definir os seus caminhos. Vai definir como você vai tratar a sua introdução, E como seu você vai desenvolvimento. ligar tudo, Isso, principalmente. principalmente isso. Porque quando a gente já tem as partezinhas já colocadas, a gente tem partezinhas já definidas anteriormente, quando você for escrever o seu texto, você vai apenas ligar de uma para outra. Você vai apenas desenvolver essa ideia. Só isso. E esse é o fim da aula. Acabou. Ficou grandona? Talvez. Mas acho que vocês. Ele se empolgou, já percebeu? Acabei dando aula de Freire no final e é isso. Qualquer coisa, se vocês quiserem debater uma ideia, se vocês quiserem tirar dúvidas, eu sei que a aula ficou enorme. E, bom, é isso. Estamos aqui pra isso. Sempre. Leiam PDF, assistam a aula, façam redação, Por favor. escrevam. E outra coisa, redação não é só escrever, não. Redação é ler, assistir uma série, assistir um filme, assistir uma música. Então, Mas escrever também, minha gente. escrever principalmente. Escrever é a Só. parte mais importante. Treinem. Treine bastante, mas lembre-se de quando você estiver no seu tempo livre, quando você estiver descansando a mente, vendo aquela série que você gosta, você pode lembrar que, tipo, olha, gente, posso usar isso na redação. Então, a redação tá nas nossas vidas, mesmo depois que a gente sai do Enem. E é isso. Um beijão, um abraço, se cuidem, façam redação, leiam redações também, redações modelo, são Leiam importantes. editoriais, leiam jornais, saibam das notícias, saibam do que Isso. tá acontecendo. A gente tá numa semana, a semana que passou na realidade, que foi muito importante. Muito pesada. Assim, ok, já caiu racismo no Enem, já caiu, mas sempre é hora de discutir racismo. Isso aí. Sempre é hora de discutir problemas pertinentes na sociedade que muita gente, na verdade, ainda trata como invisível e não deveria. Então, assim, olhe, não importa se o tema já caiu, não importa se o tema não tem probabilidade de cair. É um tema que precisa ser discutido. Não só para redação, mas para a vida. Então, assim, se informem, saibam do que está acontecendo, é importante para a vida de vocês, para a redação, para tudo. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima aula. Até a quinta, na verdade, né? Quinta temos live. Beijinhos e até quinta, então. Descanse em paz o menino João Pedro, no Rio de Janeiro, e o George Floyd nos Estados Unidos. Sim. É isso. E o Miguel, E o caiu Miguel do de nome Recife. da... Recife. É isso.